Paulo, estando numa prisão romana, escreve aos Filipenses e ele começa: O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Paulo estava vivendo um dilema, pois ele escreve: Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Essas palavras refletem a alegria de Paulo sobre o avanço do evangelho no mundo. Viver para o apóstolo só se justificava se a razão fosse o ministério cristão. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. A morte para ele era um evento natural, mas glorioso. Significa estar imediatamente com Cristo Jesus. O Mestre era tudo para Paulo. O princípio, a essência e o fim da sua vida. Nele o apóstolo vivia e se movia para a glória de Deus. Por isso podia dizer: E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Gálatas 2:20. Estar com Cristo e viver na carne. Esse era o dilema do apóstolo. Ele desejava estar na plenitude com o Senhor. Todavia, o amor dele pelos gentios é, era igualmente imenso. Ficar na carne, aqui refere-se à vida física, isto é, viver para disseminar o evangelho pelo mundo. Mas de que escolha pessoal, assim vamos dizer. Estar vivo justifica-se apenas para proclamar o evangelho e fortalecer a igreja. Esse era o pensamento de Paulo na época. Nos versículos 25 e 26, ele entende que se fosse em liberdade, poderia rever os irmãos de Filipos e viver o amor fraterno pela providência do Espírito Santo. Por então, podemos concluir que Paulo resolveu seu dilema em relação à igreja, declarando que o seu desejo de estar com Cristo foi superado pela amorosa obrigação de servir aos irmãos. Ele nos ensina que devemos estar prontos a trabalhar na causa do Senhor, mesmo que isso signifique enfrentar oposição dos falsos crentes e enfrentar privações materiais. O que deve não nos importar é o progresso do Evangelho. O que deve mais importar, no caso, é o progresso do Evangelho e o crescimento da Igreja de Cristo. Será que hoje em dia estamos prontos para viver esse Evangelho, esse crescimento da Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, que é a Igreja de Jesus Cristo? Não estamos falando de placa, de denominações, não. Estamos falando da Igreja de Cristo, aquela que o Senhor Jesus deixou para nós seguir até hoje. Será que estamos preparados para abandonar tudo e servir a Cristo? Fique com esse pensamento, Deus vos abençoe.